Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Seja muito bem-vindo a mais uma jornada, a mais uma viagem super especial. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis. Sim, e para nos conduzir nessa viagem, eu convidei a bispa Cris Lemos, de Cuiabá, no Mato Grosso. E eu tenho certeza que você vai aprender muito. Mas antes quero te pedir, se você não fez ainda, faça a sua inscrição aqui, aperte o sininho para que você possa receber a notificação dos outros livros e também compartilhe esse link. Sim, compartilhe com seus amigos, porque eu sei que eles vão ser muito edificados. Vamos viajar? Olá, queridos! Mais uma vez, um encontro daqueles maravilhosos, velozes e furiosos para conhecer muito mais da Rota 66, a nossa Bíblia Sagrada, a Rota 66 Espiritual. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela está lá no Mato Grosso. Ela é bispa lá, juntamente com seu esposo, bispo Marcelo, né? Estão lá à frente da Sara Nossa Terra de Cuiabá e de toda aquela região. Eu quero dar as boas-vindas à bispa Cris Lemos. Seja bem-vinda, bispa. Olá, meu bispo, obrigada. Que maravilha poder estar assim tão pertinho, né? Enquanto a gente fisicamente está tão longe. Esse projeto maravilhoso que é apresentar o amor de Deus através de um entendimento claro, objetivo da palavra de Deus, explanando assim para que as pessoas possam ter contato com esse amor infinito de Deus. Obrigada pelo convite. Amém, prazer nosso te receber aqui. E é interessante essa Rota 66 Espiritual, porque as pessoas até gostariam, puxa, eu queria conhecer essa Rota 66 aí nos Estados Unidos, né? Essa rota que corta 8 estados, é umas 10, 12 horas para você, de fato, percorrer ela, e assim por diante. Mas eu falo assim, olha, a Rota 66 Espiritual é tão bacana, tão fantástica e tão maravilhosa, que você pode adentrar ela em qualquer momento da sua vida e em qualquer lugar dessa terra, não é verdade? Maravilha! Com certeza todo mundo quer conhecer. E ser conduzido pelo Espírito Santo nessa rota aí, com certeza vai dar no lugar de plenitude. Muito bom, maravilha. Bom, hoje, além do Espírito Santo, que é o nosso supremo guia, né, aquele que de fato está sempre à frente, nós temos também a tua ajuda nos dirigindo. E hoje você vai dirigir esse livro que é o livro de 1 Reis, né? Uau! É uma responsa aí, né, bispo? Grande responsabilidade, porque aqui ele vai começar a apresentar feitos que marcam a história até hoje. E, bom, as pessoas sempre perguntam isso, então a gente já manda logo que a curiosidade das pessoas é saberem se esse livro tem, qual é o autor, qual é o nome do autor, ou quando foi escrito, ou essas curiosidades iniciais. Você conseguiu esse tipo de informação para a gente? Bom, bispo, é interessante que quando a gente lê a Bíblia contextualizando os momentos dela e pesquisa, isso fica mais claro. Então, eu quero trazer para as pessoas aqui que nós temos como referência de possível autor Jeremias. Jeremias, um profeta que estava presente ali quando o primeiro templo ainda estava de pé. Então, esse contexto está lá em 1 Reis 8:8, aonde ele fala, e à vista eu estava do lado e tal, e dá para contextualizar direitinho que ainda data da construção do primeiro templo, né, que é o Templo de Salomão. Então, possivelmente, Jeremias foi o autor que escreveu 1 Reis e 2 Reis, né? Também uma curiosidade, bispo, legal é que esses livros, no hebraico, eles eram um livro só, cada um deles, né? É verdade. Primeiro, segundo Samuel, 1 Reis e 2 Reis era um livro só, né? Exatamente. E eles, quando traduzido para o grego, para que ele fosse apresentado ao mundo, ficou muito grande.
os manuscritos eram um terço. Então eles tiveram que subdividir eles em primeira e segunda. É interessante. Na Septuaginta eles mudaram uma série de coisas para organizar melhor, né? Bispo, eu já te fazer uma pergunta então. Por que as pessoas devem ler esse livro? Que maravilha essa pergunta, né? Deus, ele quer conduzir o povo dele. E ele quer mostrar a rota, né? Já que a gente está falando de rota, é importante que a gente trabalhe isso. Vai apresentar o Senhor como rei da história. Vai apresentar o Senhor como rei das nossas vidas, aquele que tem o controle de todas as coisas. Então, ele vai mostrar bem como o povo devia guardar, o que o povo deveria fazer para estar próximo dele. Então, eu acho que é majestoso a gente saber o que Deus espera de nós, como Ele quer que nós venhamos a conduzir as nossas vidas para chegar perto dele. Muito bom, muito joia. Vamos lá. E qual é o contexto histórico desse livro de 1 Reis? Nós temos como contexto histórico desse livro a sucessão de Davi para o reinado de Salomão. Há uma promessa maravilhosa para Davi de que ele sempre teria alguém, né, da linhagem dele no reino, se ele fosse fiel. E nós vemos na história que realmente Deus cumpre a sua promessa com Davi. Nesse momento, Davi, ele estava já entrado em dias, né, já estava velhinho, quer dizer, precocemente velho. Eu creio que tantas guerras, tantas lutas, data mais ou menos de que ele tinha 70 anos. Nesse contexto, ele já estava acamado, e a Bíblia fala que os pés de Davi não se aqueciam, ele não se aquecia, né? Então, ele precisava de cuidados especiais naquele momento. Chamaram uma serva para que ele, naqueles dias finais, fosse aquecido. Sabe, bispo, isso me mostra o quanto a família dedicou ali o cuidado para aquele ente querido que foi tão importante, que forjou a família. Eu acho que isso também traz um recado para a gente, né? De que nós não devemos abandonar os nossos, e eu acho a Bíblia linda que ela traz recados para nós. Então, nesse contexto, Davi saindo já de cena e tendo Salomão como sucessor, mas foi incitado uma rebelião. Já viram Davi ali velho, sem estar no trono, ele estava entrado em dias, e Adonias, o seu filho mais velho, tentou reivindicar o trono, mesmo sabendo que era a promessa de Deus, que era a vontade de Deus que Salomão, seu irmão, governasse o reino, né? Então, no contexto histórico do final do reinado de Davi para a sucessão, aconteceu essa rebelião. Aconteceu que Natã instruiu Betseba: fala com o rei, o senhor me prometeu que seria o meu filho. Existe uma aliança de Deus para essa sucessão. Davi ainda, né, com certeza, com o coração, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, com a sua perspicácia, falou: você vai chamar Natã e nós vamos fazer o seguinte, enfim, proclamar Salomão rei. Então, Davi orientou que o profeta levasse Salomão para o local determinado, trocar as trombetas e começar a anunciar: eis o novo rei. E o colocou assentado no trono de Davi. Me chama muita atenção uma frase, eu já preguei sobre ela, e eu acredito que muitos líderes já pregaram sobre ela, que é a frase que Davi, ele fala com Salomão, né? Lá na cama, ele chama Salomão para conversar e tudo mais, e ele fala: Salomão, é o seguinte, eu já estou indo, né, no caminho de todos os homens, né? E eu quero te dar uma palavra. E eu acho que a frase principal, pelo menos aqui, que guarda, meu coração guarda, é que ele diz para Salomão: Salomão, seja homem. Exatamente. Uau, que frase é essa, hein, bispa? Que responsabilidade, né? Encantada com isso, porque, na verdade, né, bispo, isso é uma postura, não tem a ver com realmente o gênero em si, sim, mas fala de integridade. Seja homem, seja íntegro, seja alguém que tenha olhos firmes nos preceitos do Senhor. E ele ainda fala:
além de seja homem, ele diga, tenha coragem. Então, para fazer o que Deus tinha proposto a ele, Davi passou essa essência, né, que a gente chama de orientações com promessas. Que maravilhoso, os conselhos de um pai para o seu filho, né, que traz promessas. Então, a primeira coisa ele fala, seja homem, que é a integridade, ser inteiro na presença de Deus, tenha coragem, guarda e anda nos preceitos. Com isso, você vai fazer com que a bênção, a promessa que Deus fez a mim. Então, ele chamou essa responsabilidade para ele e disse, olha, Deus tem uma promessa para mim. E o meu legado eu estou passando para você. E isso vai acontecer na tua vida. E isso vai acontecer na tua família. Isso vai acontecer nos filhos dos teus filhos. Com isso, Davi nos mostra o quanto é importante nós trabalharmos legado na vida dos nossos filhos e fazer com que eles entendam que guardar as promessas do Senhor, guardar os preceitos do Senhor, vai dar bom, né? Eu sempre vai dar bom, porque eles vão conseguir também fazer o seu legado. Muito interessante sobre essa história de legado, eu estava falando, até postei alguma coisa nesses dias, é entender que herança é aquilo que a gente deixa do lado de fora, legado é o que a gente deixa do lado de dentro, não é isso? Exatamente. Ou seja, as pessoas, você pode deixar uma herança que seu filho vai, o próprio Davi deixou para Salomão a possibilidade de todos os materiais e tudo mais para construir o templo que Davi não pôde construir, né? Mas dentro de Salomão ele queria colocar alguma coisa, não apenas deixar fora, riquezas fora, mas ele queria deixar riquezas dentro. Isso deve ser o nosso propósito também enquanto pais. Essa é a verdade, né? Maravilha, bispo, porque o que ia fazer muita diferença, e a gente sabe que depois isso teve uma contaminação lá na frente em Salomão, né? Mas o que ia fazer muita diferença do que Deus queria fazer através dele, realmente era os ensinamentos dos caminhos do seu pai. Interessante que na Bíblia você nunca vai ver Davi seguindo a outros deuses. É uma coisa fantástica. E também eu creio muito, por isso ele, segundo o coração de Deus. Dos 20 reis de Judá, somente 8 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Os demais fizeram o que era mal. E lá, já no reino de Israel, nenhum triste. Então, é exatamente isso que você falou, bispo. O legado de dentro, ele vai proteger aquilo que a forma da gente andar, como a gente vai agir, decisões que a gente vai tomar. Você consegue enxergar algumas características marcantes nesse livro? Bom, nós temos o livro de Reis, ele começa com a construção, na verdade assim, ele começa com Davi e termina com o rei da Babilônia, porque a gente sabe que depois o povo vai para o cativeiro, né? Lá quando vai terminar a Segunda Reis, mas a gente está falando do primeiro. Mas é importante a gente entender que a linha de construção de Primeira Reis, mostrando que existia um plano de Deus. Deus queria que eles acertassem. Ah, vocês querem um rei? Então vamos fazer direitinho, vamos andar diante dos preceitos. Com isso, tem a construção do templo, começa com a construção do templo e termina com a destruição. Né? Começa com o primeiro sucessor de Davi, Salomão, e termina com Joaquim, que vai ser libertado do cativeiro. Então Deus, ele sempre intervindo nas situações, mesmo quando os reis eram maus. A misericórdia de Deus para trazer o povo para ele. E eu vejo hoje, né, bispo, contextualizando para esse momento que nós vivemos hoje, o quanto Deus quer trazer o povo para ele. Mesmo em meio a tantas dificuldades de segui-lo, de entender os seus preceitos, Deus ainda querendo trazer o povo para ele. Essa é a direção da palavra de Deus, sempre, né? Então, durante o reinado de Salomão, a realeza ela deixa de ser a forma que Deus governava o povo. Aí o período dos profetas vai se iniciar ali, né? Vai falar de Elias, a gente vai chegar lá ainda. Mas esses fatos marcam muito a sucessão, o legado de Davi, a construção do templo, a vida de como Deus passa a se comunicar com o povo dele e fechando ali com o profeta Elias. Bispo, e tem uma questão interessante, né, que Salomão, ele vendo a grandeza, né, do reino que ele assume e tudo mais, e tão jovem,
E aí ele tem um ato que eu acho muito interessante, que eu acho que todo mundo tinha que ter, que é ele de fato vai conversar com Deus, né? Vai falar com Deus, vai pedir ajuda para Deus. Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, Salomão, ele viu que governar era coisa séria. Ele andou com seu pai, ele ficou espectador, mas um espectador ativo da forma que o pai dele reinava. E a primeira providência que Salomão tomou foi orar a Deus. Deus apareceu para ele num sonho. E nesse sonho, eu imagino a gente, né? O que será que nós pediríamos? Deus chegou e falou assim: me pede o que você quiser. Porque Deus se agradou tremendamente dessa iniciativa, dele saber, por mais que ele soubesse a forma que o pai dele governava, por mais que ele fosse instruído, ele falou: não, peraí, sozinho eu não posso, eu vou orar a Deus. Deus vem, aparece num sonho, e o que você quer? Nesse momento ele diz: de tudo, o que eu quero é sabedoria. E essa sabedoria fez a diferença em todo o reino de Salomão. Embora lá na frente a gente vai ver algumas situações, né, que a sabedoria que ele tinha não protegeu, porque ele não guardou alguns preceitos. Sim. Mas a sabedoria fez várias conquistas, né? Bispo, tem uma questão interessante que Davi ele fala com Salomão, e ele está falando ali, seja homem e tal, e ele aponta alguns inimigos, dentre um dos quais me chama a atenção, que é Simei, aquele que fica jogando pedra e amaldiçoando Davi, né? Amaldiçoando. E aí ele fala para Salomão: olha, eu quero que você elimine esse cara fez muito mal para mim. Mas Salomão, ele faz diferente, ele fala: olha, eu não vou te matar, mas eu vou te colocar nessa casa aqui e você vai ter que ficar aqui, né? É como se fosse aquela cidade de refúgio que diz lá em Deuteronômio, a cidade de refúgio. Então você vai ficar aqui, mas você não pode sair, né? E aí, interessante que passa o tempo, parece que o cara esquece, né? Que existia uma ordem para ele, né? Fugiu, o rebanho dele fugiu e ele foi atrás daquele rebanho. E eu acho ele esqueceu do princípio, né? Exatamente. E ele sai daquele limite. Então Simei atravessa e ele é morto naquele momento, fora da cidade de refúgio, né, bispo? O templo de Deus somos nós. A vida de Deus está em nós, né? Hoje a plenitude de Deus habita em nós. Mas ainda assim nós nos congregamos no templo. Ainda assim nós buscamos aquela referência de estarmos juntos para adorar a Deus. Então Deus toma o templo como referência da adoração do povo. E quando ele vem com aquela glória toda, derrama, as pessoas ficaram maravilhadas, o povo ficou maravilhado com a visitação que Deus traz, marcando a inauguração de um novo momento da história. Então, para mim, a construção do templo trouxe essa magnitude, não do reinado de Salomão, mas do que Deus queria fazer através do reinado dele. Na verdade, eu acho que a glória que Salomão proporcionou ao templo trouxe a glória de Deus ao templo. Uau! Então, Salomão pôde experimentar de uma glória que excedia todo o seu entendimento, que era a glória de Deus, né? Maravilhoso. Então, o templo, só para trazer uma referência, ele ficava num lugar histórico, né? Esse templo no Monte Moriá. Olha que interessante essa situação. Abraão, ele oferece Isaac aonde? Lá no Monte Moriá. Tem uma questão. Primeiro, ele obteve muita paz, né? Durante o reinado dele, ele obteve muita paz. Mas por quê? Porque, de fato, ele fez muitas alianças, né, com muitos reinos, e sabia-se que quando fazia essa aliança, dentro desse contrato tinha essa questão de casar, né, com a filha do rei, enfim. Então ele tinha muitas princesas. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres, né, 300 concubinas, né? Então ele tinha, de fato, ele tinha aí agora um pig, né? Como diz os Estados Unidos aqui, um huge problema. É um problema muito grande, né? Por quê? Porque as mulheres vêm cada um com o seu tipo de fé, né? Com o seu tipo de idolatria, e nesse caso, né, os homens, então,
a Bíblia diz que quando ele ficou mais velho, inclusive, aí as mulheres faziam o que queriam com ele, infelizmente, né? Isso é uma coisa trágica, né? É trágico porque ele deixou se contaminar, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar novamente que Davi nunca seguiu outros deuses. Isso não estava no legado do pai dele, não estava nos ensinamentos. Davi errou, Davi teve, né, todas as questões de mandar matar o soldado, né, que o marido de Betseba, o adultério, depois manda matar, enfim. Toda essa questão, mas nunca se contaminou seguindo outros deuses. E engraçado que nessa situação de paz que Salomão teve, não é que... mas ele meio que parou de depender. Tá tudo tranquilo. Ele tinha as alianças que protegia ele nas guerras, né? Ele não, na verdade, ele nem precisava ir às guerras. Ele teve 40 anos. O reinado dele também durou 40 anos e foram 40 anos de paz. Bom, no final da história lá, a gente vai ver Salomão falando que o que me adianta, né? Para que tanta vaidade, para que tanta busca, o que ele precisava mesmo estava em Deus. Então, essas alianças, ele pagou um preço caro por isso, porque com isso houve realmente a divisão. Porque antes disso, a Bíblia é bem clara que fala que Salomão reinou sobre todo Israel. Embora já tivesse aquela conotação de Judá e Israel, ainda assim, Salomão tinha essa questão unificada, ele reinou sobre todos. Com a situação que entrou a fé pagã, que o coração dele se contaminou, veio um juízo sobre isso. E o reino se divide. Seu filho Roboão fica com Judá e entra na história Jeroboão, que o profeta Aías... Então vamos lá. Então, Salomão, ele morre, Salomão morre e aí vai o seu filho reinar no seu lugar, que no caso é Roboão. Então vamos falar um pouquinho dessa história aí. Bispo, então, e Salomão é tido como, né, esse homem tão sábio, né? Se Moisés era um homem manso, Salomão era o homem sábio da Bíblia. E como é que você vê hoje? Porque as pessoas hoje bebem dessa sabedoria, não bebem? Não estou dizendo da igreja, até de fora da igreja, não é isso? Exatamente. Hoje nós temos, inclusive, best-seller, livro, né? Os Provérbios de Salomão. Ou seja, ainda chegam a falar que se você ler esse livro, um provérbio por dia, você vai encontrar riquezas. E isso é o mundo secular que fala, valorizando essa tal sabedoria que contagiou o mundo inteiro, porque todos vinham contemplar a sabedoria de Salomão. Pessoas de todos os cantos da terra vinham contemplar. Então, hoje é válido e muito válido que nós peguemos esses ensinamentos. Eu trabalho nesse universo de desenvolvimento humano e as pessoas muitas vezes acham que isso foi um coach aí fora que escreveu, alguém, um autor, e são princípios da palavra de Deus, escritos pela sabedoria de Salomão. Exato. Teve um dia que eu li numa revista, eu não lembro qual revista que era, mas uma dessas revistas de administração, alguma coisa assim, e o Max Geringer, ele escreveu um texto, e era bem interessante o texto, falando sobre uma série de conselhos para a vida, e ele, ao final, ele falou assim, bom, talvez você fique achando que isso ele não falou coach, eu não lembro qual a linguagem que ele falou na época, né? Mas ele disse, aí ele falou assim, mas se você não sabe, isso aqui são provérbios de Salomão, numa linguagem mais moderna. E como eu não coloquei o autor, você poderia de fato tomar para sua vida. Talvez, por eu colocar o autor, você ache que é religioso ou coisa assim, mas os conselhos dele servem para nossa vida. Interessante, porque ele escreveu milhares, né? 3, 4 mil provérbios, assim, ele escreveu muita coisa. Tem coisa que a gente teve acesso, mas tem muita coisa que a gente não teve acesso e que ele escreveu, né? Exatamente. Contagiou para a gente ver a noção disso, que pessoas que tinham muito mais poder na época e muitas riquezas vinham e depositavam aos pés ali, né, do reinado de Salomão para poder
contemplar um pouquinho, pegar um pouquinho disso. Então, vale a pena a gente trazer isso para a nossa vida, vale a pena a gente seguir, não como um contexto religioso, como o senhor falou aí, né, Bispo, mas como um contexto de vida, de postura, de ações, vai falar de família, vai falar de você se dar bem na sociedade, vai falar de trabalho, vai falar de vários conceitos para sucesso na vida. Muito interessante até, para a gente depois caminhar, mas é bom lembrar, novamente, a gente sempre está lembrando isso porque é interessante, as pessoas entenderem que a Bíblia, você vai ler livros que parece que estão lá na frente, né? Mas, na verdade, eles foram escritos dentro do contexto histórico, dentro dos livros históricos, né? Então, você pega lá Provérbios, você pega Salmos, os Provérbios de Eclesiastes, você pega lá, vai trazer Cantares, é tudo para Salomão. Então, você pega Salmos, a maioria deles é para Davi. Quer dizer, tudo isso que está lá para frente está dentro do contexto dos livros históricos, né? É muito interessante isso, né? O interessante é a gente contextualizar que esse livro dos reis, ele abrange um período de 400 anos, onde ele vai contar a história que vai nortear, são séculos aí norteando toda a nossa sociedade contemporânea hoje. Então, não foi pouco tempo. Imagina isso, do apogeu ao declínio dos reis, 400 anos foram colocados aí. As pessoas que vêm nos acompanhando, né? Samuel ungiu Saul, o primeiro rei, depois unge Davi, o segundo rei, e aí depois muda o sacerdote, enfim, e aí depois em Davi vem Salomão, já com Natã agora, vem Salomão, mas de repente acontece algo depois da morte de Salomão, e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa divisão, né, de como ficou depois, né? O declínio, né? Então, assim, aqui a gente traz um contexto muito forte. A desobediência de Salomão traz a divisão. Então, uma coisa muito séria, o pecado ele traz divisão. A desobediência, ela desnorteia o filho, a sucessão de Salomão, que aconteceu com Roboão, que foi vamos falar, um rei mau. Ele fez o que era mal perante os olhos de Deus, né? Os ensinamentos de Deus. Ele foi um rei que, ao invés de ele ouvir os profetas deixados ali do reino de Salomão, que tinham a sabedoria, que governavam debaixo daquela sabedoria. Os anciões, né? Os anciãos, no caso, também. Exato. Ele foi ouvir a galera, os colegas, né? E com isso eles aumentam os impostos. E o povo ficou sobrecarregado. Já tinha começado a acontecer isso no final do reinado de Salomão, ali já estava acontecendo, para sustentar aquele luxo, para sustentar aquela idolatria, já começou uma pequena divisão ali, e que se confirma no reinado da sucessão do seu filho Roboão. Com isso, Roboão fica em Judá e o profeta Aías unge Jeroboão para Israel. E isso aí tem consequências gravíssimas lá para frente, que eu creio que vai ser abordado nos livros seguintes. Uma das coisas que eu acho que uma das grandes consequências que teve nessa questão é que justamente essa divisão traz um problema, inclusive na questão da adoração a Deus, né? Porque se dividiu o reino do norte e o reino do sul, e aí os reis de Israel, com medo de perder o seu povo, né, levanta um novo templo de adoração, né? Deixa de ir para Jerusalém e levanta um novo templo de adoração, né? Então isso é terrível, né? Surge então aí um profeta, né? Quem é o profeta que surge aí nessa história? Aqui nós vamos ter Elias, né? Que a gente diz assim, que foi um dardo de fogo nas mãos do Senhor, né? O profeta do fogo. Exatamente. Então, naquele momento aonde já estava o reinado ali de Acabe, Elias entra como profeta e denuncia a idolatria do povo vinda através do rei Acabe. Elias marcou o início de uma geração de profetas. A curiosidade, eu não sei se você sabe, Elias, ele significa Jeová é o meu Deus. Tremendo isso, né? Que maravilha. Quando
ele foi o mais notável de todos os profetas. Então a gente traz o seu aparecimento repentino e também a coragem, a intrepidez que ele teve de enfrentar um governo, um reino, né, através de Acabe ali, e toda a idolatria que vinha com a mulher de Acabe, Jezabel. Porque Acabe justamente era rei de Israel, não de Judá. Exatamente, né? Era de Israel. Era um povo que já estava distante mesmo de Deus. Não teve nenhum rei bom daquele lado lá, e Acabe é um desses, né? Uhum. Exatamente, juntamente com a sua mulher Jezabel, que traz inúmeras consequências ali no legado espiritual que Deus queria deixar, contaminando a fé totalmente do povo. Para isso, Deus levanta Elias, para trazer e mostrar para o povo que Deus era o único Senhor. E aí a gente tem aquela passagem maravilhosa de Elias, em que ele convoca todos os profetas de Baal a fazerem sacrifício para ver qual Deus iria responder. E o povo todo ali ao redor, aquilo é magnífico, e ele fica ali, então, chama aí seu Deus, grita para ele. Será que ele viajou? Será que ele está te escutando? E nesse momento ali ele está seguro, ele está, porque Jeová é o meu Deus, ele tinha certeza, a fé dele estava intacta e que Deus iria se pronunciar, Deus iria manifestar a sua glória. Então ele faz aquele altar, que faz as valas, manda colocar água ainda, vamos ver se o meu Deus é Deus. E a glória de Deus vem ali, Deus consome aquele sacrifício, realmente mostrando, naquele momento, o ódio de Acabe, o ódio de Jezabel, porque vai se seguir uma sequência aí de anos sem chuva, anos onde o reino vai ser sacrificado ali não pela profecia, mas pela situação que Deus queria mostrar realmente que eles estavam num mau caminho e eles precisavam de arrependimento. Então, Deus, ele traz o coração do povo a ficar sensível através daquele momento, para que eles entendam que Deus é Deus, que ele estava ali, que ele sempre esteve ali, e existia uma direção para eles. Essa questão de Elias é interessante, tem aquele momento em que ele ora para que não haja chuva, né? E aí Deus envia ele para um lugar, ele fica à beira de um riacho, é o único lugar onde tem água, né? Mas Deus o sustenta com os corvos que lhe trazem comida, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque tem um lado que é essa água, que você tem que estar ali no riacho, no ribeiro, senão você não vai obter água. Então é uma coisa como que assim, a parte sua, a sua parte você tem que ficar aqui no ribeiro, porque aqui tem água, né? A parte de Deus, ele fala, na minha parte eu vou enviar a comida para você, eu vou trazer a comida para você, né? Então é muito interessante entender essas partes, uma coisa que depende de mim, ficar ali no ribeiro, outra coisa que depende de Deus, trazer a comida, né? E depois, quando, né, para também, seca ali, aí ele manda ele para uma viúva, e ele diz, eu já falei para a viúva para te sustentar. Então é muito interessante que Deus, ele vai, como você disse, Deus é o Deus do controle, ele reina, né? Então ele reina ali através da vida de Elias, dizendo, eu estou reinando, eu estou controlando, eu estou fazendo as coisas acontecerem. Se você está comigo, está tudo certo, não é isso? Ele fala assim, Deus em cuja face eu estou, né? Querendo trazer o povo, dizendo assim, nem orvalho, nem chuva virá. Então eles tiveram que reconhecer que o Deus que agia, o Deus que estava no controle, não era Baal, mas era o Deus eterno, o Deus vivo. E assim como ele orou para não chover, depois ele vai orar para chover. Agora uma coisa muito interessante aí para que as pessoas entendam um pouco também desse contexto de guerra espiritual, né? Quando foi para falar para de chover, ele orou uma vez. Mas para trazer a chuva de volta, ele teve que orar 7 vezes. Olha aí, exatamente. O preço foi outro. Então, às vezes, as pessoas falam assim,
mas foi tão fácil falar para parar isso aqui, agora eu estou querendo trazer de volta, mas não está acontecendo. Às vezes tem coisas que para você ou destruir, né, é muito mais fácil, mas para você construir ou reconstruir exige muito mais, né? Assim como ele orou 7 vezes para voltar a chover, muitas vezes a gente tem que orar muito mais para o avivamento, para as curas, para os milagres, para a resposta de Deus. Existe um preço muito maior, não é verdade? Exatamente, é uma construção, como você falou, bispo, uma construção que ela vai requerer de dentro para fora, porque muitas vezes Deus falou, né, vocês me louvam com lábios, mas o seu coração está distante. Deus precisou também trabalhar, né, só para fazer um adendozinho aqui, Deus precisou trabalhar naquela geração que saiu do Egito, trabalhar eles ali no deserto, né, para que eles se voltassem a Deus, eles conhecessem quem era Deus, tanto que uma parte não entrou, né? Ele trabalhou outra geração. Então essa construção de fé, ela vai requerer persistência, e persistência só tem aquele que tem intimidade, aquele que conhece, como Elias sabia que ia chover, vai lá de novo, vê se já está chovendo, vê se já tem algum sinal, porque ele tinha que construir no coração do povo a persistência de buscar a Deus. É muito mais fácil nós vivermos pelo nosso achismo, pela forma como a gente, das coisas, o contexto que o mundo está fazendo, então a gente vai deixando a fé meio de lado, meio acomodado, e nesse momento a gente vê a fé é uma construção, ela vai requerer persistência e ela vai requerer intimidade para que a gente confie até o fim. Muito bem. Existe alguma coisa que você gostaria de complementar ainda do livro? Para a gente terminar esse livro de 1 Reis, nós vamos entender a parte de Micaías. Micaías, ele veio trazendo uma profecia, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Então, tudo que Micaías era tido como um profeta que não profetizava nada de bom, porque, na verdade, ele guardava o coração e falava o que realmente Deus queria. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que a gente quer, nós queremos ouvir a direção que Deus tem. Então, aqui o profeta chegou, falou sobre isso, predisse a morte do rei Acabe. O livro, então, termina com a morte do rei Acabe, o reinado e a morte do rei Josafá, né? A vida de Josafá, todo o contexto de adoração que Josafá trouxe a Deus também foi maravilhoso. Mas é importante a gente deixar aqui que Acabe, ele, exatamente como Micaías predisse, o reino dele foi terminado, morto, levaram a Samaria, onde o sepultaram, né? Inclusive, ele chegou a falar que os cães lamberiam o sangue do rei, e exatamente isso aconteceu. Bom, ele fez o que era mal, o rei de Israel, todos fizeram o que era mal, mas Acabe termina esse contexto. E o reinado de Josafá, que ele começa a reinar ali, né, juntamente com o reinado de Acabe, Josafá viveu em paz com o reino de Israel. E em 2 Reis a gente vai ver o contexto, né, da guerra, onde Josafá levou o louvor, levou a adoração à frente, onde Deus agiu e disse, né, maravilhas lá. Não posso entrar no 2 Reis, mas eu quero deixar você com um gostinho aí para você ver o próximo Rota 66. 2 Reis é maravilhoso. Amém. Bispo, então, muito obrigado por essa aula, foi muito boa. Eu tenho certeza que pessoas vão aprender várias coisas, vão se enriquecer, né, na sua sabedoria, conhecimento. Mas agora eu quero abrir a tela e eu quero deixar você trazer uma palavra diretamente para essas pessoas que estão nos assistindo e ao final faça uma oração. E assim que você fizer a oração, eu volto aqui para a gente se despedir, tá bom? Estou abrindo a tela. Ok, Bispo. Bom, nós entendemos hoje que o contexto de Deus sempre foi nos levar para perto dele. Quando, estudando esse livro, estudando junto com vocês, desperta ao meu coração a necessidade de nós entendermos que Deus reina,
Ele reina sobre nós, Ele quer reinar sobre a sua família, Ele quer reinar sobre a sua casa, Ele quer reinar sobre os seus projetos. Não se desanime, não fique temeroso, achando que tudo já terminou. Não, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Assim como os conselhos de Davi trouxeram direção, paz ao seu filho, no legado que Deus prometeu para Davi, ele também deixou promessas para mim e para você, seguindo os preceitos dele, seguindo as orientações e tendo o Senhor Jesus guardando o nosso coração, a nossa vida, querido, tende a chegar na promessa. Existe promessa, plenitude. Eu sei que hoje nós clamamos por milagres, nós clamamos pela intervenção do Senhor, mas Deus quer te levar para a promessa, para a plenitude, a fé construída dentro de princípios de sabedoria, dentro de princípios de obediência. Sim, o pecado traz dor, sim, o pecado traz divisão. Então, volte-se para o Senhor. Clame a Ele, Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para receber um coração contrito que Ele jamais desprezará. Um coração que se arrepende de: Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito. Andei na força do meu braço, quis governar a minha vida, mas o Senhor governa a minha história a partir de hoje. Vamos orar, vamos crer que Deus está no controle. Senhor, nesse momento, nós queremos estar guardando o nosso coração em Ti. Deus, nada mais precioso do que andar nos Teus caminhos, na rota que o Senhor estabeleceu, porque nela tem milagres, nela tem provisão, nela tem amparo, nela tem paz, Senhor. Ó Deus, mas a Tua vontade é que nós venhamos a chegar à plenitude. A plenitude está no caminho direcionado do Senhor. Reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina sobre a minha história, Senhor. Que a bênção e a plenitude do Senhor alcance e encontre com vitórias, com realizações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês. Amém, amém. Bispo Cris, Deus te abençoe muitíssimo. Dá um abraço no meu amigo, o Bispo Marcelo, o Tudão. Homem de Deus. Tá aqui. Amo vocês. Obrigada, tá aí? Bispo. Então ele pode dar dá um abraço aí, Bispo. Deus te abençoe muito, viu? Então, para o senhor também, viu, Bispo? Então tá bom. Tá? Indo ao Brasil, com certeza eu vou estar com vocês aí. Amo vocês, amo estar perto de vocês. Oh, meu Deus, que bênção, viu? As suas histórias aqui no Centro de Obras sempre são lembradas, viu? A gente tem saudade das suas participações no Centro de Obras, viu, Bispo? Amém. E curtindo ali, mandando para todo mundo aí a Rota 66, porque realmente faz muita diferença, contextualiza as pessoas, traz o despertamento para as pessoas buscarem mais da palavra de Deus. Parabéns pelo projeto, viu, Bispo? Amém. Amo Deus vocês, abençoe. viu? Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Amém. Tchau, Bispo. Amém.